na Comissão de Seguridade Social e Família. Então, eu acho que tem sido uma estratégia. O ministro da Educação esteve aqui na semana passada, fez a mesma estratégia, marcou de sair às 18 horas, o que vai prejudicando o nosso trabalho. Então, eu não tenho a menor dúvida, do ponto de vista técnico, de que nós temos que libertar as gerações futuras dessa armadilha em que nós nos encontramos. E não é coincidência, senhores, que o Brasil cresce 0,6% ao ano ao longo dos últimos 8 anos. O Brasil já foi um país que, por décadas, cresceu 7,3%, depois caiu no final do regime militar, já estava caindo para 5%, depois caímos para 2 e pouco, com a hiperinflação, e nos últimos 8 anos estamos crescendo 0,5%. O Brasil é uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, foi sangrando e parou de se mover. Autores e subscritores dos requerimentos. Eu concedo a palavra ao deputado Antônio Brito para fazer a sua saudação, na sequência do deputado Cunha Lima. Presidente, havia um pedido de questão de ordem. Desculpa, deputado Zeca, não vi o pedido de Vossa Excelência. Deputado Zeca Dirceu, questão de ordem. Na mesma linha do que disse o deputado Jordi, e a lista que está colocada para inscrição não bate com aquilo que foi agora respondido. Há uma lista de membros da CFT e há uma outra lista para todos os deputados, independente das suas comissões. Então, o pedido que eu coloco aqui é que os deputados das comissões que aprovaram a convocação e os convites, eles tenham a preferência, né? Até porque há na Comissão de Educação um pedido de convocação do ministro, né? Por decisão do presidente, ele não está sendo pautado, porque havia um acordo de que hoje as 3 comissões poderiam participar. E eu queria aqui dizer do quanto que é ruim, é péssimo, né? Haver um horário para encerrar a reunião às 19 horas, né? Não vai ser possível fazer o debate que as 3 comissões têm de assuntos diversos com o ministro, que vai acabar fazendo que o ministro retorne aqui novamente na Comissão de Educação, na Comissão de Seguridade Social e Família. Então, eu acho que tem sido uma estratégia. O ministro da Educação esteve aqui na semana passada, fez a mesma estratégia, marcou de sair às 18 horas, o que vai prejudicando o nosso trabalho e acaba, acho que, sendo ruim para a Câmara dos Deputados e ruim para o ministro, porque a gente não esgota a discussão no mesmo dia. Deputado Zeca, não é uma questão de ordem, mas pela ordem, e eu respondo a Vossa Excelência. Serão, na seguinte ordem, as falas dos senhores membros das 3 comissões. Os presidentes, falará agora o deputado Antônio Brito, depois o deputado Cunha Lima. Os 3 autores da Comissão de Finanças, Fernando Monteiro, NVR e Rui Falcão. Na sequência, da Seguridade Social, Fernando Melchiona, Fernanda Melchiona, Darciso Veronde, Pompeu de Matos. Depois da Comissão de Educação, Danilo Cabral, Glauber Braga, Raul Henri, Edmilson Rodrigues e Ivan Valente. Vejam só, falará mais deputados da Comissão da Educação como preferência do que da Comissão de Finanças. Na sequência, falarão os subscritores dos requerimentos aprovados nas referidas comissões. Na sequência, há uma lista de inscrição, uma da Comissão de Finanças, que realiza audiência pública, e uma outra da Comissão de Seguridade Social e Educação, não de membros, não membros dessas 2 comissões, uma vez que não se trata de audiência pública. Senhor presidente. É o final que não está batendo com o que está ali na mesa. Ali na mesa tem uma única lista para os membros da CFT e tem uma outra lista para membros de todas as demais comissões. O correto seria ter uma única lista para os membros das 3 comissões. Isso não aconteceu. Nós vamos fazer, deputado Zeca, alternadamente. Vamos ouvir um membro do nosso país a partir desta reforma da Previdência. Concedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 30 minutos, prorrogáveis por mais 15, podendo dividir com os secretários Rogério Marinho e Vanderlei Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Eu agradeço o convite a todos, ou a convocação. Da mesma forma, eu viria. Eu gostaria que toda vez que houvesse um problema desse tipo fosse interpretado o que é a realidade, é que, por compromissos, assessores combinam e aí isso vira... ele tá nesse dia ele está no Senado, nesse dia ele está não sei aonde, e posterga. Eu lamento que isso aconteça. Eu gostaria sempre que fosse um convite, vou estar sempre
Gostaria sempre que fosse um convite, melhor do que uma convocação. Eu gostaria de atender sempre a um convite. Quando não houver essa possibilidade, lamento. Da mesma forma que eu não gosto de sair cedo, eu prefiro ficar conversando o tempo que for necessário e tirando dúvidas. Mas marcam coisas. Então, tem uma visita ao Supremo, porque tem um caso sendo julgado que nos afeta a todos. Então, às vezes eu tenho que sair em função de missões. São missões, eu estaria sempre disponível para voltar. Obrigado, então, deputado Sérgio Souza, Antônio Brito e Cunha Lima, em nome das 3 comissões que fizeram o convite e convocação. Eu acho bastante importante esse convite para essa visão um pouco maior, porque nós realmente focamos muito na Previdência, falamos muito da Previdência como se isso fosse tudo, e isso era apenas um início. Isso era um início, como eu sempre disse, é um buraco fiscal, é um buraco negro fiscal que estava engolindo o Brasil. E quando a gente fala de 1 trilhão, de corte de 1 trilhão, parece que nós estamos tirando recurso de algum lugar, que vai ser jogado para o outro. Na verdade, isso é recalibrar trajetórias futuras de despesas públicas. Isso, na verdade, tem essa dimensão que o deputado Cunha Lima disse, não é só uma dimensão fiscal, mas tem também, principalmente, uma dimensão social de remover desigualdades, remover desequilíbrios do ponto de vista do governo. Se os mercados produzem, às vezes, desigualdades ou diferenças de oportunidades, a existência do governo é exatamente para aparar essas arestas, dar as igualdades de oportunidades e tentar corrigir eventuais diferenças que persistam. Então, o que é inconcebível é que justamente a máquina pública vire uma máquina perversa de transferência de renda. E isso acontece em todas as suas dimensões. Quando você vai aos bancos públicos, o BNDES estava reforçando justamente as empresas mais capitalizadas do Brasil e aprofundando as desigualdades de oportunidades. Quando você vai, ou ia, também a Caixa Econômica Federal, você achava, particularmente na ferramenta FI, FGTS, dinheiro exatamente para as maiores empresas brasileiras, as que menos precisavam. E eram justamente as que tinham as melhores conexões políticas, eram justamente as que acabaram virando um problema, inclusive, policial à frente. Da mesma forma, as empresas estatais, que supostamente teriam que estar tomando conta dos recursos públicos, que lhe foram delegados para específicas atividades, e, de repente, você tem o Correios quebrado, e aí quebram também as fundações, a Postales, quebram a Petrobras e quebram também a Petros. Então, é evidente que há algo de muito ruim a ser corrigido. E o desajuste fiscal é a manifestação extrema dessa falta completa de controle sobre os gastos públicos. Então, o início da tarefa, ela justamente começa pelo gasto mais acelerado, que era a Previdência. Se nós não estivéssemos discutindo hoje a Previdência aqui, o Brasil já podia estar engolfado numa crise enorme por descontrole fiscal. O dólar já podia estar estourando. Então, o próprio fato de que o Congresso está debruçado sobre o desequilíbrio fiscal e com essa ótica também social de retraçar essas trajetórias futuras de privilégios, nós estamos recalibrando esses privilégios. Esses privilégios que iam subir ao longo do tempo, eles estão sendo removidos e reduzidos. É isso que nós estamos fazendo com a Previdência. Bom, mas ela é só o começo. Ela é só o começo. Quando nós pedimos um ajuste de pelo menos 1 trilhão e mandamos uma proposta de 1,2 e vimos e sentimos quão importante é o BPC, quão importante é a rural, do ponto de vista de impactos sociais, nós temos insistido em manter o 1 trilhão, porque esse número nos permite praticamente encerrar a fase de contenção, porque daí para frente você tem uma agenda construtiva, sem falar em recalibrar trajetórias que não sejam
estritamente de privilégio, e aí realmente de privilégio mesmo. Então, por exemplo, os exemplos foram dados pelo deputado Cunha Lima, realmente as deduções de famílias que já têm recursos, as isenções de instituições que treinam justamente os filhos dos mais ricos, ou os hospitais que atendem a população mais rica, tudo isso é incompreensível mesmo. E tudo isso tem que ser atacado numa reforma tributária, sim. E isso está logo à nossa frente. Mas aí nós não estamos mais conversando de 100 milhões, 200 milhões de brasileiros em sacrifícios. São sacrifícios localizados justamente em nome dessa igualdade de oportunidades que nós devíamos perseguir, sim. E o Estado, em vez de ser essa fábrica de transferências perversas de renda, deveria ser uma fábrica de transferências virtuosas de renda. Como há vários exemplos que foram feitos. Um dos méritos de governos passados foi exatamente colocar os orçamentos públicos ao alcance de populações que precisavam. O problema é quando há excesso e principalmente quando há desvios, quando isso degenera em corrupção, e aí não tem mais a menor explicação possível para que isso possa persistir. Então, eu gostaria de traçar um caminho, falar qual é a nossa visão de futuro para além da Previdência, exatamente dizendo o seguinte: essa força, essa potência fiscal da Previdência nos permite escapar, eu tenho que repetir isso sempre, de uma armadilha de, além das transferências perversas de renda, ela está aprisionando o Brasil num desemprego em massa e num baixo crescimento econômico. São 40 e tantos milhões de brasileiros que estão excluídos da maior ferramenta de inclusão social que existe, da maior ferramenta de dignidade de um cidadão, que é justamente o seu emprego. Então, quase 50 milhões de brasileiros não conseguem contribuir porque estão excluídos da força de trabalho pela forma perversa como a Previdência é cobrada. Então, isso é um passo que nós temos logo à frente. Não adianta insistir com esse modelo equivocado para o futuro. Daí a importância dessa potência fiscal de 1 trilhão, porque ela permite a liberdade das futuras gerações. As futuras gerações podem entrar numa previdência diferente e que, ao contrário do que possa parecer, quando se fala em poupança, ela financiada por poupança, ela será tão solidária quanto essa de hoje. Ela apenas leva recursos para o futuro, para tornar mais fácil cumprir essas exigências de solidariedade. Por isso que nós chamamos de uma carteira verde e amarela com poupança garantida. Todos terão uma garantia. A solidariedade continuará entre nós. A essência de uma previdência, que é essa solidariedade entre gerações, ela continua. Só que ela continua em bases sólidas, ela continua em base de acumulação de recursos, que vão fazer, primeiro, o país crescer mais rápido. Segundo, aumentar a produtividade do trabalho, porque à medida que você poupa mais, você cresce mais rápido e a produtividade do trabalho sobe. Terceiro, as próprias aposentadorias serão mais altas e o salário mínimo também, porque à medida que o país cresce mais rápido e a produtividade do salário sobe, sobem os salários, sobe o salário mínimo, sobem as aposentadorias. Então, eu não tenho a menor dúvida, do ponto de vista técnico, de que nós temos que libertar as gerações futuras dessa armadilha em que nós nos encontramos. E não é coincidência, senhores, que o Brasil cresce 0,6% ao ano ao longo dos últimos 8 anos. O Brasil já foi um país que, por décadas, cresceu 7,3%, depois caiu, no final do regime militar já estava caindo para 5%, depois caímos para 2 e pouco, com a hiperinflação, e nos últimos 8 anos estamos crescendo 0,5%. O Brasil é uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, foi sangrando e parou de se mover.